Fé na Babilônia. Nós estamos fazendo uma exposição do texto de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6. Nós queremos chegar até o final de março, eu vou tentar, em nome de Jesus, a finalizar até o capítulo 6. Contudo, eu queria mostrar para você um pouquinho do que nós já vimos. Nós caminhamos então um pouco sobre o capítulo 1, falando exatamente da deportação de Daniel e dos seus amigos que saíram de Jerusalém, do seu ambiente religioso, da sua casa, de onde eles eram ensinados sobre o sacerdócio, de onde eles eram ensinados sobre a lei, onde toda uma comunidade, apesar de toda a idolatria que lá também estava existindo, lá era a casa deles. Pela invasão, então, de Babilônia, eles foram, então, levados para a cidade de Babilônia, e então lá foi oferecido para eles um curso, para que eles pudessem então compreender a cultura, a língua, e no final do curso, após 3 anos de uma pós-graduação, eles teriam então um cargo no governo federal de Babilônia. Essa história então, ela é marcada por um momento em que Daniel ele anda com a cultura, mas em um certo momento ele é contra a cultura. Ele faz uma linha de resistência quando ele não come das iguarias do rei, tanto ele quanto os seus amigos. Eles buscam ser excelente, eles buscam as competências do Senhor e Deus os honra. No capítulo 2, nós vamos então ver Deus intervindo na história, quando coloca então no rei, na sua mente, durante o sono, um sonho que revela então algo que vai acontecer no futuro. O rei então fica perturbado, então reúne todos os seus sábios e toda a classe dos seus adivinhadores, inclusive os que fizeram o curso, Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel. De forma que nenhum destes puderam revelar. O primeiro escalão dos adivinhadores, dos sábios, chamados então no texto de Caldeus, não tiveram a competência. Pelo contrário, a cosmovisão deles é bem revelada no texto, quando eles mesmos dizem: rei, isso que tu pedes é impossível. Só quem pode revelar isso são os deuses, e eles não habitam entre nós. Daí então entra Daniel na história. Daniel então assume a responsabilidade, ele puxa para si e tem uma audiência com o rei e diz: ó rei, me dá um tempo que eu vou orar. E aí ele vai diante do rei, revela o sonho ao rei, revela, dá a interpretação do sonho, e o rei então admite que existe um Deus que revela mistérios. Entramos então no capítulo 3, e no capítulo 3 nós lemos do verso 1 ao verso 8, semana passada. E o rei, após um período de tempo, necessariamente, às vezes nós lemos o texto progressivamente, entendemos que parece que um dia após o outro isso acontece, mas na verdade, no primeiro capítulo, provavelmente esses 4 jovens tinham entre 12 e 15 anos. No capítulo 2 eles já estavam entre 20 e 25 anos. Aqui no capítulo 3 ele já vai estar caminhando um pouco mais para os seus quase 30 anos. Possivelmente já estabelecidos, já talvez com suas próprias famílias e trabalhando na terra de Babilônia. Contudo, o rei agora ele não ficou satisfeito em ser o cabeça de ouro da revelação que foi dada a ele. Ele não queria ser apenas o cabeça de ouro, ele queria ser o corpo todo. De maneira que manda então construir uma grande estátua, e essa estátua foi colocada em uma planície chamada Dura, onde todas as pessoas que passassem por aquele lugar teriam que ver essa estátua. Ele estava buscando para si uma adoração, ele estava buscando para si uma idolatria, de forma que então ele reúne todos os seus oficiais, e não apenas os de Babilônia, mas também os oficiais da qual as terras que ele conquistou. Chama todos esses povos e uma grande multidão diante de um momento de culto, onde o som é tocado, e é pedido que todos se ajoelhem diante da estátua. A história nos conta que 3 jovens tiveram coragem, obediência e creram na providência de Deus e não se prostraram. O que nos chama a atenção é que, como falamos semana passada, esse processo de idolatria é algo que
costumeiramente todo o Antigo Testamento fala e combate isso. Percebemos que nos nossos dias, essa prática da idolatria também tem sido muito eficiente, muito praticada, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Percebemos então que por muitas vezes nós estamos, como diz o Tim Keller, fabricando ídolos. E como diz o Kenneth Bailey, nós acabamos adorando e nos tornando aquilo, como a própria Bíblia diz, aquilo que nós adoramos. E aí, como falei semana passada, o profeta Isaías diz que nos tornamos semelhantes a estes. Não ouvimos, não entendemos, segundo os próprios ídolos. É como que o povo está cultuando, mas Deus não está presente. Porque a prática da idolatria tem reinado nos corações de muitas pessoas. Hoje nós queríamos pensar um pouco sobre o Deus dessa providência. Falamos semana passada sobre essa idolatria que revela o Deus que nós conhecemos. Dissemos semana passada, nós adoramos porque fomos criados para adorar. Eu e você fomos criados para adorar e para a glória do Senhor. Se adoramos a Deus porque o conhecemos, glória a Deus. Mas se não adoramos Ele, consequentemente vamos adorar outra coisa. E independente de qualquer circunstância, ou adoramos a Deus, ou idolatramos outras coisas. Eu queria chamar a atenção para você num detalhe. A história nos conta que muitos homens foram tirados da terra de Judá. Muitos homens foram levados cativos, não apenas 4 homens. Estes possivelmente foram ensinados na lei do Senhor. Estes possivelmente foram ensinados a obedecer a Deus. Estes possivelmente foram ensinados a terem coragem de crer no único Deus, porque foram ensinados a Ele que só deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, o único Deus verdadeiro, e que não deveriam se prostrar diante de imagens. Mas quando nós vemos o relato desse texto, nós vemos então apenas 3. Daniel não é citado nesse texto, possivelmente pela função que ele está exercendo, talvez ele estivesse em viagem ou em qualquer outro local, mas ele não é citado para mostrar em evidências esses 3 jovens. Mas, irmãos, preste atenção que alguns dos instrumentos tocados são instrumentos tocados também na terra de Judá. Possivelmente outros judeus estavam no meio daquela grande multidão e se prostraram para preservarem a sua vida. Como nós vamos então entender esse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para crer no Deus da nossa providência. Vamos ler a partir do verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrar e adorar e não adorar, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Eu queria convidar você a refletir comigo nesses versos iniciais. Preste atenção comigo em um detalhe. Quando nós observamos a vida que nós temos diante de Deus, vamos perceber que nós estamos adotando para nós um estilo de vida
porque entendemos agora que somos filhos de Deus. Entendemos agora que somos a imagem e semelhança de Deus. Que devemos então refletir e, por obediência, devemos então conhecer esse nosso Deus. E é por isso que nós nos reunimos para estudá-lo. É por isso que nós estamos aqui, não apenas para uma exposição, mas para uma alimentação e um ato de conhecimento diante de Deus. Isso tudo nos fortalece para conhecer o Deus a quem nós adoramos. Fortalecendo então nossas convicções para, na vida cotidiana, termos a ousadia e a coragem de dizer alguns nãos. Coragem é algo que até agora nós vemos na vida desses 3 jovens. A coragem de não comer das iguarias do rei. A coragem de se levantar e dizer, epa, eu vou orar. A coragem de ir diante do rei e dizer a interpretação e dizer, há um Deus no céu que se levanta, que revela mistérios. Mas ao mesmo tempo que estes jovens estão expressando coragem diante do Deus que eles conhecem, existe um grupo que foi ensinado do mesmo jeito que eles, contudo, estavam aculturados na Babilônia. Estavam andando com a cultura babilônica. E não fazia diferença em adorar os deuses e adorar outros deuses. Quando nós resolvemos e entendemos que servimos a esse Deus único e exclusivamente, nós fazemos diferença. E fazer diferença, irmãos, requer de nós uma coragem diante das situações. Imagine só quando, de repente, você está em uma igreja bem cheia, bem lotada, e todas as pessoas sentam, mas você continua com seus olhos fechados, orando. Inevitavelmente, todas as pessoas que sentam, elas vão olhar para você, porque você se destacou na multidão. Não tinha como não se esconder diante daquela multidão que se ajoelha. A primeira coisa que acontece é exatamente a perseguição que chega diante deles. Os mesmos que foram livres da morte, no capítulo 2, são os mesmos que agora vão diante do rei e dizem, olha, tem 3 ali que não se ajoelhou. E diz 3 acusações. Primeiro, ele diz, eles não fazem caso de ti, rei. Segundo, eles não servem aos teus deuses. Terceiro, nem adoram a imagem que tu levantastes. Quando temos a coragem de servir a Deus, nós vamos inevitavelmente se fazer destaque. Irmãos, não é à toa que Deus nos chama para ser luz. Não é à toa que Deus nos chama para ser sal da terra. Nós vivemos em um ambiente que nós estamos aqui falando, que é um ambiente de Babilônia, onde vivemos em um ambiente de trevas, e quando somos luz, nós destacamos. O interessante é que quando nos destacamos, não apenas por nossa excelência, porque eu tenho falado aqui que nós devemos ser excelentes, nós devemos buscar, nós devemos nos esforçar, nós devemos nos capacitar, nós devemos ser o melhor naquilo que Deus tem colocado na nossa mão, entender os nossos dons e buscar sempre esse conhecimento. Precisamos ser o melhor naquilo que Deus tem nos dado, contudo, precisamos entender a linha de resistência e não ultrapassar os limites que do próprio Deus colocou para nós. E quando nós aprendemos e temos coragem de dizer não para o mundo, as pessoas vão olhar para nós porque o não vai se destacar no meio da multidão. Quando o jovem diz não para o sexo antes do casamento, quando o casal diz não para o divórcio, quando o homem diz não ao adultério, quando nós dizemos não para as absurdas tentativas de Satanás de nos tirar do caminho de Deus e nos fazer aculturar em meio a esta sociedade
E estas circunstâncias nos fazem, irmãos, ser destacados. Nos tornamos, às vezes, os santarrões, as pessoas que querem ser melhores do que os outros. Mas, irmãos, algo nos chama a atenção para isso quando temos um direcionamento de Deus. Porque eles disseram não? Porque antes existe um mandamento do próprio Deus: não adorarás outros deuses. Vivemos em uma comunidade, vivemos em uma sociedade que nos faz e nos tenta diversamente em vários momentos. Você é profissional, seja um excelente profissional, sem ultrapassar os limites dos mandamentos de Deus. Eu e você somos convidados, mesmo em meio às perseguições, a entender que Deus é o Deus da providência e que vai sempre nos guardar, nos prover. Contudo, eu e você temos que ter coragem hoje. Coragem para dizer não quando ultrapassamos ou somos convidados a ultrapassar os limites que as próprias Escrituras colocam para nós. Isto é o convite de ser luz e sal fora dessas quatro paredes. Porque lá fora é onde eu e você precisamos viver o evangelho que nós vivemos. Eu queria convidar você a ler mais um pouco. Olha o verso 13 em diante. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eis aqui, irmãos, uma circunstância interessante. Nós temos um homem que se acha todo-poderoso, e diante daquele momento, do cenário político internacional, ele era literalmente quem estava mandando. Ele fala com Sadraque e Mesaque como que se conhecesse ele. Ele diz: é verdade, vocês não fizeram isso, eu vou fazer de novo para mim ver. E se vocês não fizerem isso, não se prostrarem, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Entenda, irmãos, que o Deus da providência é o Deus que faz circunstâncias necessárias para, inclusive, o nome dele ser glorificado. Nós temos uma ideia, muitas vezes, que nós cremos que Deus sempre vai nos livrar, que sempre Deus vai nos abençoar, de que tudo vai convergir para o nosso próprio bem. Mas lembre, nem tudo gira ao seu redor. Tudo vai girar ao redor da glória de Deus. Sempre é Ele quem vai ser glorificado em tudo. O que me chama mais atenção neste momento é que nós olhamos para esse texto e temos a intenção de entender que o grande ensino desse texto é o milagre. O grande ensino desse texto não é o milagre. O grande ensino desse texto é o conhecimento que estes jovens têm de Deus ao ponto de terem coragem, obediência até a morte, diante da providência de Deus, que eles não tinham certeza se Deus iria livrá-los. Nós temos uma leitura completa do texto. Nós estamos lendo o texto e já sabemos o resultado. Eles não.
Eles estão diante de uma situação que eles não sabem se vão viverem. Se você se colocar no lugar deles, preste atenção, eles tinham possivelmente casas, famílias. Durante esse processo em que essa estátua foi produzida, quantas vezes eles passaram em suas mentes, em suas cabeças, quantas vezes talvez eles se reuniram e oraram, o texto não fala, mas quantas vezes eles devem ter tido esses momentos e diante deles de terem coragem, que Deus nos dê coragem para não adorar essa imagem, para não se prostrarem. A vida em oração é um reflexo que nós podemos perceber no capítulo anterior. Mas, irmãos, preste atenção na resposta de um Deus que eles conhecem, de um Deus que não é apenas algo da imaginação deles, e diante de um homem que desafia o seu Deus. Lembrem-se, quando nós somos filhos, nós somos esta imagem, nós somos a luz deste mundo. Deus sempre vai providenciar, sim, o nosso sustento, a nossa proteção, mas também vai providenciar oportunidades no teu ambiente de trabalho, na tua família, em ambientes que você vive, oportunidades para você mostrar o verdadeiro Deus que você serve. E você terá a coragem, a ousadia de orar, deixar uma palavra. Nós vivemos em um ambiente evangélico que diz que toda a palavra e autoridade não está mais em Jesus, está no pastor. É mentira, irmãos. O poder foi dado à igreja pela obra vicária de Cristo. Ele é o nosso cabeça e todos nós somos agentes desse Deus, missionários. E aonde você está, você é esse reflexo, esta luz, este sal, e Deus vai criar oportunidades em ambientes diferenciados para você dizer assim: eu posso orar? Para você dizer: eu não faço. Eu posso perder o emprego. Eu posso perder a vida. Eu não faço. Porque eu conheço o meu Deus. Falar do milagre, irmãos, é fácil. Porque o milagre, 90% das pessoas que estão lá fora também acreditam. Até os médicos ateus, quando não tem resposta, ele diz: foi um milagre. Mas falar de uma obediência, de uma coragem, em um Deus que faz obras maravilhosas, este ensinamento muda a nossa história. Se você perceber na fala destes 3 jovens, ele vai dizer exatamente o seguinte, verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Obediência até a morte. Quando eu faço um link com Atos dos Apóstolos, nós vamos entender, por exemplo, o que a palavra testemunha está lá descrita em Atos 1:8. A palavra testemunha vem de uma raiz grega marte, que quer dizer, se necessário, morrer pela causa. Estes 3 jovens estão sendo fiéis testemunhas,
obedientes a uma crença, obediente ao Deus Todo-Poderoso que eles conhecem. Eles têm coragem, mas também têm obediência ao ponto de necessário morrer por essa causa. Irmãos, quando olhamos para a realidade dos nossos dias, especialmente para o evangelho que nós estamos vivendo, as pessoas não têm coragem de dizer não. Muitos estão dentro das igrejas, caminhando com a cultura vigente, não tendo coragem de dizer não. Isso envolve relacionamentos, trabalho, vida conjugal, namoros, envolve compras, envolve outros nomes. São coisas, irmãos, que todos sabem que não deveríamos fazer, mas a cultura faz e nós acabamos fazendo também. Quantas vezes no trabalho nós cedemos coisas porque temos medo de perder o sustento? Será que o Senhor é o nosso pastor? Ou o meu trabalho é o meu pastor? Se olharmos para a escola, para a faculdade, quantas vezes nós queremos andar para fazer parte, cedermos às circunstâncias, para a gente se sentir dentro do negócio? Cedemos. Quando somos fiéis, nós podemos experimentar uma providência de Deus ímpar. Quando temos coragem para dizer não diante dos limites que são postos para nós, quando conhecemos e somos obedientes à morte, se necessário perder pela causa. O Charles Spurgeon, em uma das suas pregações, ele dizia assim: nós temos que obedecer, as consequências pertencem a Deus. Mas parece, irmãos, que nós estamos muito mais preocupados com as consequências, que na verdade muitas vezes são perdas, que nós vamos ter privilégios, amizades e o próprio dinheiro, colocando uma crença muito mais nessas coisas, porque são estas coisas que vão nos proporcionar certos privilégios, do que termos um relacionamento ímpar, pessoal, com Deus. Eu queria chamar a sua atenção, irmãos, como é que anda a tua vida de oração? Como é que anda a tua vida de intimidade com Deus? Há quanto tempo você para, se ajoelha e ora? Há quanto tempo você tem buscado relacionamento e intimidade com o próprio Deus? Ou você tem buscado apenas experiência com o que os outros falam? E um questionamento, por muitas vezes, é falado no nosso coração: por que isso não acontece comigo? Por que eu não sinto isso? Talvez porque você não tenha coragem de dizer não. Não é obediente para assumir as consequências. E não crê no Deus que pode providenciar o sustento, a vida e o livramento. Quando temos essa ousadia, mesmo sem saber se vai acontecer ou não, Deus é Deus de providência. Porque se morremos perdendo, é para a glória de Deus. Eu posso citar, por exemplo, o próprio exemplo de John Hus. Ele entendeu a verdade, viveu para a glória de Deus, mas morreu. Morreu para a glória de Deus. E tantos outros missionários que morreram para a glória de Deus.
Os próprios apóstolos morreram para a glória de Deus, entregaram a sua vida. Nós não olhamos para aquilo que dizemos com tanta crença, há uma vida pós-morte. Há um relacionamento maior com Deus pós-morte. Nós olhamos para esse ambiente e cremos que aqui é o nosso lugar de maneira tão excelsa que nós não pensamos em querer a morte. Pelo contrário, a morte, eu tenho dito, que é aquela fila bem enorme, que nós estamos bem na ponta e dizendo assim, pode passar. Pode passar. Não chegou a minha vez. Pode passar. Nós olhamos para a morte com medo, nós olhamos para a morte, irmãos, como algo que é extremamente terrível para nós. Mas se nós olharmos pela ótica do que diz o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, para mim, melhor é estar lá. Mas nós queremos guardar, nós queremos estar aqui. E isso, irmãos, não é ruim. Contudo, eu preciso ter coragem para assumir algumas consequências. E, se necessário, perder por esta causa. Quando eu falo de relacionamentos, ter coragem, por exemplo, de pedir perdão, quando nós erramos e quando nós não erramos também. Coragem de ensinar os nossos filhos da forma correta e não como o mundo tem ditado para nós. Coragem diante do trabalho, coragem diante das amizades, obediência ao princípio de Deus. E é essa obediência que lá fora vai fazer você se destacar. Porque é Deus que quer fazer você ser destacado em meio às trevas, para que estas trevas olhem para a tua vida. E ao olhar para a tua vida, eles têm um reflexo de Deus. E diz assim, opa, tem alguma coisa diferente. Há uma esperança, há um Deus poderoso, há alguém maior. Eu quero me aproximar dessa pessoa. Quando experimentamos a coragem, a obediência, Deus então Ele provê as suas circunstâncias. Me choca ao saber que estes 3 jovens estavam entregando a sua vida. Mas ao entregarem a sua vida, eles têm uma experiência ímpar. Eu queria que você lesse comigo o texto a partir do verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e seu chapéu e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho do Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Estes homens entraram para a morte, mas tiveram a experiência de andar
com o próprio Filho de Deus. Quando, irmãos, obedecemos e temos coragem, Deus pode nos dar experiências ímpares. Talvez você olhe para esse texto e diz assim: olha, isso é novidade para esses 3 homens. Mas o profeta Isaías já havia profetizado que eles, quando crescem, iriam passar pelas águas, iriam passar pelo fogo. Estes 3 jovens acreditavam e criam no Deus que poderia livrá-los, mas também acreditavam que se Deus não quisesse livrar, eles iriam para a morte. A pergunta essencial para nós é: o quanto eu e você estamos dispostos a perder por Deus? O quanto eu e você estamos dispostos a viver um evangelho íntegro, uma vida com Deus íntegra, ao ponto de chamar a atenção das pessoas, de ser perseguido, de termos coragem de dizer não, e desfrutar de certas experiências que só Ele pode nos dar. Para terminar, este texto me chama a atenção a um detalhe final que por muitas vezes nós confundimos. Deus não nos chama para converter pessoas. Deus nos chama para ser luz e sal da terra. Deus nos chama para cumprir a sua missão fazendo discípulos neste local. Deus não nos chama para converter pessoas. Deus não chamou para a gente cadastrar as pessoas. Vem cá, como é teu nome? Você agora se converteu, então deixa eu colocar você na lista de rolos. Isso é importante, faz parte da burocracia da igreja, de toda a administração, mas Deus não nos chamou para fazer cadastro ou converter pessoas. Essa não é a sua função. A sua função é ter uma vida de obediência, de coragem, crendo na providência, sendo luz nas nações, sendo sal na terra, se destacando com competências e habilidades que o próprio Deus te dá, sendo excelente naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, ao ponto de não ultrapassar os limites de resistência, conhecendo esse Deus poderoso, ao ponto das pessoas lhe procurarem e perguntar: quem é o Deus que você serve? Converter pessoas é função do Espírito Santo de Deus. Se você ler comigo esse texto, olha só o que diz o verso seguinte, verso 27 vai dizer assim: ajuntou-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre estes corpos destes homens, nem foram chamuscados, nem os cabelos da sua cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas monturo. Preste atenção, o rei, ele reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós não temos relatos de que ele se converte. Não.
A minha responsabilidade é viver no meio dessa sociedade como sal e luz dessa terra. A minha responsabilidade agora com o nosso grupo familiar é você convidar as pessoas. Venha para perto de mim. É você viver em meio a essas pessoas, sendo filho de Deus. Sendo um jovem íntegro que defende a palavra e que vive Deus. Sendo um homem que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que defende a sua casa. Sendo um bom vizinho que evangeliza, mas também fala de futebol. Que o brasileiro gosta, né? Sendo uma mulher abençoada. Sendo, irmãos, uma pessoa que se destaca na sociedade pelos dons e talentos que você tem, Deus tem te dado, mas ao mesmo tempo sendo um defensor da causa do Evangelho, vivendo com integridade, com moral, ao ponto de, às vezes, perder. De ser chamado de besta. Por que você não vai fazer? Todo mundo faz. Não faço, porque Deus é o meu padrão. E Ele me disse, em suas escrituras, para não viver. Essa vida lá fora é o nosso chamado. Sabe qual é o grande problema dos nossos dias e dos evangélicos dos nossos dias? É que nós queremos ser luz dentro da igreja. E ser luz no meio das luzes não se destaca. Não tem destaque, todo mundo é luz. Bem que tem umas trevinhas no meio, mas aqui a gente não se destaca. Aqui tanto faz. Aqui é confortável. Deus não chamou para você ser luz aqui. Aqui é o local de adoração, aqui é local de ambiente de estudo, aqui é um local de comunhão, aqui é um local de nós nos auxiliarmos, de nos ajudarmos, de estarmos abrindo oportunidade para que novas pessoas possam estar se aproximando da gente. Aqui é local de culto, de adoração, de nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso, de nos alimentarmos para lá fora, sim, sermos sal e luz deste mundo. Se aproximar das pessoas que não querem Deus. E o Deus da providência vai colocar você perto de pessoas que você não quer estar. Porque a cultura evangélica diz para nós assim, olha, você se converteu, faz o cadastro. Cadastrou, agora pega o teu telefone e apaga todas as pessoas que não são crentes. Você agora só vai viver com os crentes. Você agora só vai viver com as atividades da igreja. Então você vai fazer tudo na tua vida voltada para dentro da igreja. Opa, o movimento de Deus é tirar você para fora. É você viver lá perto daquele que não acredita de Deus. É colocar você do lado de uma pessoa que não gosta de você. Que talvez vá te perseguir. E você vai estar lá orando por ela, para que ela possa ver Deus em você. Ser crente aqui, irmãos, é muito fácil. Deus quer que você seja sal e luz lá fora. Não esquente. Deus não te chamou para convencer ninguém. Deus não te chamou para converter seu ninguém. Deus te chama para ser fiel testemunha lá fora. Para ter coragem para dizer não. Para ter obediência até a morte. Se necessário, perder algumas coisas. Mas ao mesmo tempo crendo que Deus vai suprir todas as tuas necessidades.